Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim: as parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito... Amém? Misericórdia, todos acharam? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram os hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje tem como tema, e eu quero que você repita comigo: obedecer para crescer. Vamos gravar esse tema mais uma vez? Parece algo tão simples, algo que você já tenha ouvido, mas é exatamente esse princípio que nós, como igreja, precisamos para darmos a largada no nosso crescimento. Chegamos até aqui, entre tantos e tantos retrocessos que tivemos como igreja. Nesta manhã, a palavra que o Senhor ministra nos nossos corações é obedecer para crescer. Porque a obediência, ela vai gerar em nós um crescimento jamais esperado na nossa vida. Quando passamos a viver os princípios do Senhor na nossa vida, começamos a experimentar de coisas novas, tanto no nosso crescimento pessoal, como no nosso crescimento ministerial, como igreja, como família. Precisamos obedecer a ordens. Hoje parece que essa palavra passou a ser uma palavra meio estranha para nós. Por quê? Porque de tanto que nós ouvimos que a obediência ela não pode ser imposta, porque a obediência não podemos ser como aqueles robozinhos. Ninguém está dizendo sobre isso, mas nós vamos nos voltar para a palavra e vamos aprender que a obediência é um princípio bíblico. E se nós queremos avançar no reino de Deus como filhos amados, se queremos alcançar promessas e conquista de Deus na nossa vida, nós vamos precisar ir por esse caminho. Não há outro caminho para o crescimento a não ser o da obediência. E nós vamos ver aqui refletir alguns pontos que a obediência nos leva. E eu coloquei: vamos refletir sobre isso, vamos pensar um pouco, porque precisamos sempre renovar essa palavra na nossa vida, porque nós temos a tendência como homens, quando eu falo ser humano, a nossa tendência é se inclinar para a desobediência, a nossa tendência é nos afastar daquilo que vem da parte de Deus. Paulo falou: o mal que está, aquilo que eu quero, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal, ele sempre se apresenta: esse eu faço. Quantas vezes queremos fazer algo, mas o que fazemos é outra coisa, porque a nossa carne, ela vai limitar contra aquilo que é do Espírito.
O espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Porém, nesta manhã, você chegou aqui, nessa manhã de aniversário da igreja, onde completamos mais uma data festiva. A palavra que Deus tem para nós é: obedeça para poder crescer. Viva essa obediência para avançar, para experimentar de coisas novas. Em todo o tempo na minha vida que eu obedeci, eu cresci. Mas em todo momento que eu não obedeci, eu também não avancei. Quantas vezes estamos batendo a nossa cabeça de um lado para o outro, estamos dando voltas no deserto e não alcançamos o caminho, a terra da promessa que Deus tem para nós. Então eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos refletir com esse texto que nós acabamos de ler. As parteiras estavam vivendo um momento de pressão e de opressão. Aquelas mulheres precisavam fazer algo que era totalmente contra aquilo que elas acreditavam. Foi-lhe imposto uma ordem: matem todas as crianças que nascerem. Todas as crianças hebreias precisam morrer. Como elas poderiam ir contra aquilo que elas acreditavam? Quantas vezes vamos precisar desobedecer para poder obedecer a Deus? Vamos precisar ir contra o sistema desse século, desse mundo, para poder cumprir o que a palavra de Deus diz. Aquelas mulheres, elas tinham uma coisa que fizeram elas permanecerem na obediência. Elas tinham temor. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma igreja sem temor, ela não obedece. Uma igreja que não conhece princípios que regem a palavra de Deus, ela não mais vive o que a palavra de Deus, ela não faz mais a vontade de Deus. Ela anda no curso desse mundo, ela é influenciada por comportamentos mundanos. Nós não podemos, nós precisamos estar firmes e constantes e abundantes no Senhor. Não podemos ser influenciados, porque a palavra fala que o mundo ele jaz do maligno. Precisamos ter esse temor. Não podemos perder o temor do Senhor. O temor do Senhor precisa estar em nós, precisa estar nos nossos filhos, precisa estar nos netos, nos bisnetos. O temor precisa continuar dentro de nós. Não podemos perder esse temor. Nesses anos de aniversário da igreja, não podemos perder o temor a Deus. Por mais anos que você tenha de evangelho, não perca o temor a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí: não perca o temor a Deus. Esse é o princípio de tudo. Se não perdemos o temor, isso gera obediência. O temor a Deus gera obediência em nós. Ainda que não estejamos com vontade de obedecer, nós vamos obedecer, porque tememos a Deus. Aquelas parteiras foram pressionadas a fazer algo que era contra a sua própria vontade, aquilo que era princípio. Mas ali naquele momento, o temor de Deus veio nos corações. E ali elas falaram: nós não vamos fazer isso. Elas estavam correndo risco de vida. Mas aquele temor a Deus gerou uma obediência. O temor a Deus, ele gera essa obediência dentro de nós. Essas mulheres, elas arriscaram suas cabeças, suas vidas, porque se elas fossem descobertas, elas seriam mortas na mesma hora. Mas como elas preferiam morrer do que desobedecer a Deus? Elas preferiam
Elas preferiam ser oprimidas, acusadas de qualquer coisa, ao desobedecer a Deus. Elas preferiram desobedecer aquela autoridade ao desobedecer a Deus. Elas preferiram permanecer na obediência devido ao temor que elas tinham. Será que hoje temos sido uma igreja que tem esse temor? Será que nós somos influenciados facilmente? Será que facilmente caímos nas armadilhas do inimigo? Será que facilmente somos levados por qualquer vento de doutrina? Será que facilmente nos desviamos dos princípios que foram uma vez colocados dentro de nós? Então a minha palavra para você hoje é para refletir. No versículo 17 diz assim, do capítulo 1 de Êxodo: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Elas não fizeram aquilo que era errado. Será que estamos fazendo aquilo que é errado por temer ao homem e não estamos temendo a Deus? É melhor não temer a Deus do que temer a homens. Precisamos resgatar esse princípio na nossa vida. Certa vez eu numa empresa, numa indústria, e eu temi também, porque eu fui me levada a fazer algo que não era permitido. Eles queriam que eu forjasse um laudo, eu num laboratório de controle de qualidade, e uma autoridade chegou para mim e falou: você vai precisar forjar esse laudo. E naquele momento eu temi, porque eu não podia perder aquele trabalho. Eu era nova de casada, nós tínhamos contas para pagar. E eu falei: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não posso mentir, eu não posso desonrar o teu nome. Ninguém estava vendo, ninguém da igreja estava vendo, mas eu sabia que se eu fizesse aquilo dali era errado. Aquilo dali ia ferir a santidade do meu Deus. Ninguém estava vendo, mas eu sabia o que era certo e o que era errado. E naquele momento eu temi ao Senhor e falei: Deus, eu não posso fazer isso. E o Senhor vai me dar coragem para arriscar minha cabeça aqui e dizer que eu não vou fazer isso, porque eu não posso. Isso vai contra o meu caráter, contra os meus princípios, não posso. E eu me lembro que eu fui chamada até o meu superior e eu disse: eu não posso fazer isso. Você pede para uma outra pessoa, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Se quiserem me mandar embora também pode me mandar embora. Eu não queria, eu falei: Deus, eu não posso ser mandada embora, tenho contas para pagar, mas Deus, eu vou honrar ao Senhor. Eu prefiro temer a Ti do que temer ao homem. E naquele momento Deus me honrou naquela empresa, sabe, naquela empresa. E eu falei: eu não posso fazer isso. E aquilo que eu achava que seria para me derrotar, foi algo para me ascender, para me levantar, para me promover naquele lugar. Porque as pessoas passaram a confiar no meu caráter. Elas passaram a acreditar em mim, porque diziam: essa jovem é uma jovem diferente. Ela é de caráter, podem falar com ela, podem confiar nela, porque ela é reta naquilo que ela faz. Pelo contrário, aquilo que eu pensei que ia trazer uma morte, trouxe crescimento para mim. Então a obediência, ela gera temor e ela gera crescimento na nossa vida, ela traz promoção, sabe? Então essas parteiras aqui, elas escolheram o caminho da obediência. Nossas experiências em Deus, elas nos levam a uma consistência, uma consistente obediência a Deus. Sabe? Tenha experiências com Deus. Viva experiência, relacionamentos com Deus. Não podemos ser uma igreja de viver apenas
de religiosidade. Não podemos ir e vir ao culto, mas precisamos ter as nossas próprias experiências em Deus. A nossa fé precisa ser aprovada pelo Senhor. Isso nos dá uma consistência. Isso consolida a nossa obediência. Quando temos uma comunhão com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, não é qualquer coisa que vai nos fazer. Só uma distração pode nos levar a uma desobediência. Sabe? E nesta manhã o Senhor fala para mim, para você, que possamos ter muitas experiências em Deus, que possamos ter intimidade com o Pai. E eu gostaria de citar o exemplo dos apóstolos. Por que os apóstolos, eles obedeciam no sofrimento? Eles padeciam sofrimento, padeciam perseguições, mas eles não desobedeciam. Em Atos 5:29, vamos abrir em Atos 5:19, nós vamos observar a igreja obediente, a igreja primitiva, a igreja do avivamento. É esta igreja que o Senhor tem procurado nestes dias. Esse é o avivamento. O avivamento é você voltar às primeiras práticas. E a igreja primitiva, ela tinha como marca o caráter, a obediência extrema ao Senhor, não importando o que acontecesse. Nós podemos ver aqui os apóstolos, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho. Eles foram presos porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes vamos viver perseguições, vamos viver lutas e sofrimentos porque estamos executando, porque estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Então, se você está passando por situações difíceis por causa da obediência, espera, porque a recompensa ela vem. A recompensa ela chega na nossa vida. E Paulo e Pedro e os apóstolos, eles foram encarcerados, eles foram presos, perseguidos porque estavam pregando o evangelho. Mas a palavra do Senhor fala que quando foi à noite, os anjos entraram naquela prisão e um milagre aconteceu. Aquele cárcere se abriu e eles saíram pelas portas da frente e ninguém se movia. E eles foram livres. Um milagre aconteceu e isso impulsionou mais ainda eles a permanecerem, a pregando a palavra, a não desistirem de viver a missão que o Senhor colocou dentro deles. E então eles permaneceram pregando o evangelho. E então eles novamente foram perseguidos. E ali o pegaram nesse texto. Depois você confere em casa. E é onde nós entramos nesse texto que eles falam: importa a obedecer a Deus do que obedecer a homens. Porque quando vieram até eles e disseram: por que vocês não estão nos ouvindo? Nós não queremos que vocês preguem desse evangelho, nós não queremos que vocês encham o povo desse ensino. E eu vou dizer para vocês: vamos viver dias assim. Vamos viver dias que vamos ser perseguidos, que a palavra vai incomodar pessoas, onde muitas vezes vamos viver perseguições. Mas isso não pode ser motivo para pararmos. Isso não é motivo para regredirmos, mas isso é motivo para avançarmos como igreja. O Senhor nos chama para crescermos, para continuarmos pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Importa obedecer a Deus. Se aquilo que você está fazendo está desagradando a pessoas, mas está agradando a Deus, permaneça,
Permaneça nesse princípio. Permaneça fazendo a vontade do Pai. Quantas vezes nos calamos devido às situações ao nosso redor. Quantas vezes paralisamos por causa de uma situação, de um problema. E achamos, é melhor nós pararmos por aqui. Importa obedecer a Deus do que obedecer a homens nessa parte, sim. Nesse sentido, sim. Porque Deus, Ele é maior do que tudo. A palavra de Deus está acima de tudo. E se continuarmos a fazer a sua vontade, nós vamos prosperarmos como igreja. Nós vamos crescermos como igreja. Se nós um dia parássemos devido ao que estavam falando de nós no passado. Eu me lembro que quando nós estávamos na rua Manaus, houve uma perseguição contra a igreja. E as pessoas diziam, nos chamavam até de igreja do funk. Diziam que nós colocávamos um som, mas não era. Nós não colocávamos som, mas era o nosso vizinho que aumentava o som. E todos achavam que era a nossa igreja que colocava aquele som. Nós estávamos vivendo tempos de tribulação, tempos de perseguição, tempos de sofrimento, mas permanecemos na obediência e a igreja não parou, e a igreja continuou, e aquele vizinho foi alcançado posteriormente, e tudo aquilo que falaram contra nós foi desfeito, porque aquele próprio vizinho que falou conosco, ele mesmo emprestou o som para nós, e nós colocamos aquele som bem alto, com músicas, de Deus, pregação do Evangelho, fizemos para mostrar para todos ali. Algumas pessoas chegavam na nossa igreja pedindo perdão, nos perdoe, eu pensei que vocês eram a igreja do funk, que vocês estavam permitindo tudo isso, e nós dizíamos, não, nós não estávamos fazendo, pelo contrário, estávamos sendo perseguidos, estávamos sofrendo aqui por amor ao Evangelho. Então Pedro, os apóstolos permaneceram na obediência, permaneceram fazendo a vontade do Pai, ainda que foram tirados, ainda que foram impedidos, eles não desistiram, eles permaneceram. E nós podemos ter mais um exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou-se. Muitas vezes nós não queremos esvaziar-se de quem nós somos. Não somos nada, mas nos achamos muita coisa. Muitas vezes achamos que temos, um rei dentro da nossa barriga, e não somos nada, e nós temos o maior exemplo, que é Jesus, que sendo Deus, sendo todo poderoso, foi o primeiro a nos ensinar, foi o primeiro a dar o exemplo, que se esvaziou totalmente, e assumiu uma forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo de obediência. Nós não temos motivos para não ser obediente. Se Cristo, sendo cabeça da igreja, Ele obedeceu, Ele se esvaziou, Ele deixou. Quantas vezes estamos cheios de si, quantas vezes estamos cheios de orgulho, cheios de vontade, e não queremos morrer para nós mesmos. E o Senhor nesta manhã, a igreja, te chama a se esvaziar. O Senhor te chama, igreja, nesta manhã, para se humilhar diante de Deus. João Batista disse que Ele cresça e que eu diminua. Tem uma canção que nós cantamos, que Ele apareça, que nós venhamos a desaparecer, que cada vez mais a glória dEle venha brilhar em nós,
E o Senhor nos chama para ser essa igreja vazia de si mesmo. Porque quando estamos vazios, o Senhor pode nos encher da presença. Ele pode nos fazer crescer. Ele pode nos fazer avançar. Ele pode liberar de todo o seu tesouro. Porque Ele escolhe vasos de barro. Ele não escolhe os vasos mais lindos e poderosos, mas Ele escolhe os vasos de barro para que a excelência seja dEle, para que o poder dEle seja derramado em vasos de barro, para que a glória seja dEle e não do vaso. Então precisamos aprender com Cristo. Cristo, Ele foi obediente. Cristo, Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, mesmo Ele tendo tudo, Ele se tornou um nada. E Ele foi obediente na missão, no cumprimento do propósito. Igreja, o Senhor te chama para essa obediência, para esse cumprimento do propósito, para avançarmos como igreja, para crescermos e alcançarmos os propósitos do coração dEle. O Senhor deseja que esta igreja venha avançar. Estamos felizes com tudo que Deus fez até aqui, mas Deus tem mais. Quantos acreditam que Deus tem mais? Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para fazer através, sabe de quem? De você. Através de mim, de você também. A obediência, ela vai gerar esse crescimento. Quando nos colocamos à disposição de Deus, quando nos posicionamos, importa, Senhor, em fazer a Tua vontade, que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Isso vai gerar um crescimento. Quando passamos a fazer o que Ele quer, não mais o que eu quero, mas o que Ele quer. Quando nos tornamos uma igreja que se coloca à disposição de Deus, como um vento, né? O vento sopra, ninguém vê, ninguém sabe para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Quando a igreja é nascida do Espírito, ela é conduzida por Ele. Obediência gera crescimento. Deus tem um crescimento para cada um de nós. Porque tudo começa em mim, tudo começa em você, tudo começa na sua casa. Tudo começa no seu secreto, no seu individual. Quando nós crescemos, a igreja cresce também. Outros são beneficiados. A obediência das parteiras resultou em crescimento do povo e, consequentemente, gerou um libertador. No meio daquela matança, não foi morto, que foi Moisés. Deus tinha um propósito. Tudo começou na obediência daquelas mulheres. Tudo começou quando aquelas mulheres decidiram: eu não vou ouvir o que Ele está dizendo, mas eu vou temer a Deus e eu não vou matar essas crianças. E no meio daquelas crianças, Moisés não foi morto. Ele não morreu, ele se salvou. E os filhos de Israel clamaram. E Deus fez o quê? Levantou um libertador. Ali dentro daquela morte, ali dentro daquela opressão, daquele sofrimento, havia mulheres tementes, havia mulheres obedientes. Um homem se levanta e se torna o libertador do Egito. Um homem se levanta. Deus, eles têm os seus propósitos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos são mais altos. Nós não precisamos saber de tudo e não vamos saber de tudo. Nem tudo Deus vai nos falar. Nós vamos precisar apenas ouvir e obedecer. Nós não sabemos o que Ele tem para amanhã, o que Ele tem para o nosso futuro, o que Ele tem para as futuras gerações, mas nós sabemos o que devemos fazer hoje. O que devemos fazer hoje é obedecer. E essas mulheres viveram em obediência, viveram em temor, e elas, através da vida delas, algo tremendo aconteceu naquele tempo. A bênção do Senhor, a libertação veio para o povo.
Êxodo 1:7 fala: os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Deus, Ele tem crescimento para nós, mas o crescimento, ele acontece debaixo da tua obediência. Quando um se levanta para ouvir a Deus e fazer aquilo que é certo, tudo começa a mudar. Talvez você pense: pastor, a minha família está um caos, ninguém obedece, você só olha para o outro. E você obedece? Deus está olhando e chamando você para se levantar como aquele que vai fazer a diferença. Os apóstolos foram obedientes no sofrimento e eles viveram, experimentaram do crescimento da igreja. A igreja cresceu devido à obediência, devido a eles permanecerem. Atos 6:7 diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E eu quero ouvir falar que vai crescer a palavra de Deus em Realengo e vai se multiplicar o número de discípulos e também muitos e muitas pessoas vão obedecer à fé. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, o avivamento, ele chega até nós. O avivamento acontece. Deus começa a transformar todo vale de ossos secos em um exército numerosos. Deus, ele pode levantar daqui de Realengo uma igreja relevante que vai fazer a diferença neste mundo. Você crê nisso? Deus, ele pode usar, muitas vezes porque um obedeceu, porque um se colocou na posição, um decidiu: eu não vou temer ao homem, eu vou temer a Deus, eu vou fazer aquilo que é certo, eu vou sofrer o que tiver que sofrer, eu vou arriscar minha cabeça, eu vou padecer, mas eu vou viver o que o Evangelho me propõe a viver. E a minha palavra para você é: o crescimento da igreja começa em você. Fala para o teu irmão: o crescimento da igreja começa em você. É em você, meu irmão. Você é importante. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o crescimento desta igreja. O Senhor quer usar é você. E a gente pensa: não, vai usar aquele irmão ali que é cheio de talento. Isso daí, sabe o que é? É fuga, fugir daquilo que Deus está chamando. Isso daí é omissão. O Senhor te chama para viver obediência a Ele. Muitas vezes não nos posicionamos. Não é porque somos tímidos, mas é porque somos desobedientes. Somos rebeldes contra Deus. E o rebelde habita em terra árida. Mas eu quero declarar que nós estamos na igreja da aliança. Como o pastor falou, são 8 anos vivendo como igreja da aliança. Temos uma história para trás. Temos. Mas o pastor falou dessa aliança. Estamos na aliança. E aliança, para viver a aliança, é necessária essa obediência. É necessário viver esse princípio, esse temor, para experimentarmos de um crescimento extraordinário. O crescimento começa em mim. Quando eu cresço, a minha igreja cresce. Fala assim: quando eu cresço, a minha igreja cresce. A minha família cresce. A minha vida profissional cresce. Gente, tudo muda quando eu cresço. Muitas vezes nós queremos olhar para o outro. Nós temos aquele olhar julgador. Queremos julgar porque esse fez assim, aquele fez errado, outro. E você? O que Isaías falou? Primeiro Isaías foi apontando o dedo para todo mundo. Mas no final a palavra fala que no ano que morreu o rei Uzias, o que Isaías falou? Ai de mim. Ele olhou para dentro dele e falou: ai de mim, porque eu estou perecendo. Quando a igreja começa a olhar para dentro de si
e ver, eu preciso mudar, eu preciso crescer, nós vamos ver a glória de Deus. Porque Isaías viu e ele falou assim: eu vi a glória de Deus. E eu disse, e eu vi um anjo falando: a quem enviarei? Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Deus. Que nesta manhã o Senhor conte com você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.